Ora, sejam bem-vindos ao novo episódio do 433 Losango. O programa de fevereiro já está no ar. Nós estamos de regresso depois da Silly Season, como que os nossos comentadores a batizaram, do mercado de transferências de janeiro. E se houve histórias bonitas para contar, Bruno, bem-vindo. Desde a última vez, Perfeito. foi desde há bocado que mal teve a conversar, mas pronto, ninguém tem que saber isso. Bruno, nós tínhamos combinado que a primeira parte deste podcast iria centrar-se em exclusivo no mercado de transferências. Vamos começar primeiro com Portugal. O líder perde o destaque do Mundial na Argentina por ser inesperado. Enzo foi-se embora. 121 milhões de euros. Uh, um negócio que estava prometido já há muito tempo, porque o Chelsea não largava o jogador. O jogador meteu na cabeça que tinha que se ir embora, não queria vestir mais a camisola do Benfica. Pelo menos assim foi contado por Rui Costa, presidente dos Encarnados. Um, e realmente só cá faz falta quem cá está, no fundo. O Benfica não perdeu ali andamento, já lá vamos falar disso também na segunda parte do podcast de hoje. Foi, sem dúvida alguma, o negócio mais sonante deste inverno aqui em Portugal. Mais houve. Já lá iremos também falar do Sporting, um pouco do Porto, que esteve estranhamente quieto nestas janelas de transferências. Bruno, uma novela que finalmente encontrou o seu final, o destaque principal deste mercado de transferências, sem dúvida alguma. Lá está, já era mais ou menos esperado a saída do Enzo. Um, o jogador também, quando foi contratado, convém lembrar, ele já tinha dito que o Benfica era uma boa porta de entrada, digamos assim, para a Europa. Portanto, já não me lembro ao certo a expressão, mas foi qualquer coisa assim desse género. Portanto, também basicamente disse logo, entre aspas, ao que vinha. E a partir do momento que apareceu o Chelsea a assinar com um belo contrato, o rapaz não pensou duas vezes. E aí, como costuma dizer, isso também é compreensível e não é criticável. Sejamos sinceros, qualquer um de nós se aparecesse uma empresa a pagar-me a barbaridade que ele vai receber, porque agora, quando houver, há uns tempos falou-se aqui nos vencimentos dos jogadores na Premier e, ao que parece, ele vai ganhar 17 milhões por temporada. Um, Contrato de nenhum 8 clube anos. português poderia pagar sequer aproximado a isso. Portanto, Yeah, yeah. o ele querer sair é compreensível. Se ele fez as coisas da melhor forma, isso já é outra conversa e aí já acho que não. Mas pronto, fez como fez, é questão também muitas vezes dos empresários também se meterem um bocadinho ao barulho, porque lá está, quando apareceu o interesse do Chelsea, o empresário se calhar muito rapidamente foi dizer ao jogador, olha, eles vão-te pagar X, bora lá, e esqueceu-se que era preciso chegar a acordo entre o Chelsea e o Benfica antes de haver transferência. É, é um bocadinho importante essa parte, mas se calhar o senhor esqueceu-se que tinha que haver ali um entendimento, a não ser que pagasse a cláusula, coisa que o Chelsea, por questões de fair play financeiro, não estaria interessado em fazer. Um, de resto, o resto do mercado do Benfica parece-me que foi bem conseguido. Arrumou a casa, digamos assim. Um, muitos jogadores que estavam ali, que não contavam, que finalmente acabou por os conseguir colocar. Vou lembrar da questão do Conti, que saiu em definitivo. O Ioni Gonzalez, que era outro que andava constantemente emprestado, acabou por ser rescindido o contrato e por sair. O Tomás Tavares e o João Ferreira, que eram das laterais direitos muito promissores, que nunca se conseguiram impor, ainda conseguiu fazer algum dinheiro com eles. O Gil Dias e o Diogo Gonçalves, que eram as alternativas nas aulas, que pouca alternativas eram, saíram também. Lá está a render algum dinheiro e ainda ficou com uma porcentagem de uma futura transferência. Quem sabe ainda não rendam mais alguma coisa. O Gil Dias estreou-se logo com um bom gol na Bundesliga, portanto Uhum. não sabe o que é que vai dar. O Rodrigo Pinho, por exemplo, tem estado em boa forma no Curitiba também. Era mais um que pouco jogava, Ou saiu por nada. empréstimo. Saiu por empréstimo, saiu em definitivo. Também teve aquela lesão muito prolongada, teve um ano lesionado. O Elton Leite, que também não, se dizer, não fazia sombra ou Odisseias,
queria jogar também mais um que saiu e abre espaço aos jovens guarda-redes promissores que têm. Claramente o Vlaco Dimos é o titular, mas depois o Samuel Soares, o André Gomes, que entretanto também renovou o contrato, são dois muito promissores, ainda o Léo Kokup também. Portanto, tem ali jovens guarda-redes para ser a alternativa. E depois emprestou o Paulo Bernardo e o Henrique Araújo, também poucos minutos conseguiam ter ali na equipa principal. Na equipa B já, costuma dizer, já era pouco para eles. O Paulo Bernardo vai tentar ajudar o muito aflito Paços de Ferreira e terá minutos na Primeira Liga, que é algo interessante para um jovem jogador. O Henrique Araújo vai para o Super Competitivo Championship, um, entre estar a saltar entre a equipa B e a equipa principal e jogando muito esporadicamente e ir para um campeonato daqueles. O treinador fartou-se de elogiar, portanto, à partida vai jogar e vai jogar muito. Vai para o Watford, que é um clube também que bem há pouco tempo esteve na Premier League, portanto, e está a lutar pela subida. Com um treinador também ele experiente e que já esteve na Premier League, o Bilic, que também, se calhar, vai ajudar ali a formá-lo, limar as últimas arestas. E quem sabe para o ano, provavelmente sai Gonçalo Ramos, volta Henrique Araújo para ser titular. E O depois Benfica, contratou o Benfica sem o dúvida Guedes, alguma, que por foi um mais bocadinho a saídas. surpresa, Foi isso e que eu ia dizer. e os dois jovens Do nórdicos, Nórdico, que sim. pá, são jovens, o Skoldrup e o Tensteg, têm estado a jogar na equipa, começaram agora a jogar na equipa B. É tal, como acho que o Schmidt disse bem, é aquela questão de também ganharem o ritmo, já estavam parados há algum tempo, e irem-se preparando. Lá está, ganhou mais alternativas para as aulas e viram aqueles dizer, epá, mas não contratou ninguém para o lugar do Enzo. O Chiquinho, que era um bocadinho mal amado, quando tem jogado não tem sido por ele, e havendo mais alternativas na frente, ou nas costas do avançado, digamos assim, o Auschwitz provavelmente irá recuar para a sua posição natural e ocupar ali o lugar no meio campo ao lado do Florentino, porque se durante muito tempo o Benfica, lá está, para as aulas, parecia não ter grandes alternativas ao João Mário e ao Neres, e jogava sempre o Arsenal seguido como uma das faixas. Yeah. Agora com Guedes, com Neres, com Draxler, com Rafa, João Mário e pá, tem ali muitas alternativas e muitas soluções. Mais o Claramente. Tensteg e o Skoldrup tem muitas opções, portanto, se calhar a coisa. E atenção, ainda teve a questão dos centrais, que conseguiu fazer dinheiro com o Brooks, emprestou o João Vitor também, que não jogava, portanto, ainda conseguiu também ajeitar ali a questão dos centrais, porque estar com 6 centrais era absurdo. Sim, sim, já temos também falado sobre isso no último programa também, que estava ali qualquer coisa que tinha que ser ajustada. E foi. O Benfica, a meu ver, movimentou-se muito bem, limpou a casa e conseguiu realmente trazer mais valias para o plantel, sem dúvida alguma, para E se me atacar a parte permite só, final. só uma coisa para terminar, que eu esqueci-me de referir, é aquilo que tu falaste e bem da entrevista do Rui Costa no final do mercado. Uh, não é por ter sido o Rui Costa, mas acho que é algo que se calhar, não digo presidente, mas ao diretor desportivo, fazia bem. Porque lá está, todas as questões do porquê é que vendeu e porquê é que só vendeu no fim e porquê é que vendeu este e não foi buscar ninguém e ia fora. Ele explicou exatamente o que se passou. Pá, não tenho como, não tenho razões para o ter como mentiroso ou por ter estado ali a dizer alguma coisa que não seja verdade. Pá, explicou as situações e as movimentações que foram feitas. Acho que todos os clubes só teriam a ganhar se assim fosse e aproveitou e mandou o recado interno também para os rapazinhos da formação e da equipa B que não querem renovar, como ele disse em relação ao Enzo, disse também para eles, pá, só queremos quem quer estar e quem não quiser, boa sorte. Falar em quem não quer cá estar, no Porto não passou muito esse problema, nem entradas nem saídas, quer dizer, aquilo foi um mercado extraordinariamente calmo no Dragão. Só Não tiveram houve a saída do Nanu, nada aqui, foi coisa para a Santa complicada. Clara. Isto está bom como está, não mexe, não chateia. Quer dizer, chegou um para a equipa B que acho que é uma grande esperança do futebol Sim, brasileiro. o O jovem, Luan. o jovem O ponta Luan. de lança brasileiro. Mas também não fez muito barulho. Mas, ó Bruno, E é assim, atenção, eu acho que o Sérgio Conceição está aqui a dar uma mensagem muito, muito clara, que é com estes que eu vou à guerra,
Eu não preciso aqui por ir além de opções do outro mundo. Há aí uma, acho que o Evanilson está lesionado também, não é? Já Uh, recuperou, já recuperou. e o Otávio também está ali Sim, enfim. o Otávio tem estado tocado, agora sim está tocado. Mas o Sérgio Conceição lá está, ele disse logo que ou vinha alguém que fosse clara mais-valia, ou seja, um daqueles que entrava de caras, ou então não valia a pena estar a mexer por mexer, o que faz algum sentido. Muito se falou da possibilidade do Futebol Clube Porto contratar um médio centro. Mas lá está, não conseguindo contratar alguém que fosse titular de caras, e Não valia a neste pena momento mexer. ser titular de caras no Porto iria implicar sentar o Eustáquio, o que não seria tarefa fácil, porque lembro, o Gruites custou perto de 10 milhões, não se conseguiu impor. Um, o Bruno Costa, que era aquele que supostamente iria sair, acabou por também, ao que parece ser quase castigado à antiga no Futebol Clube do Porto e foi jogar para a equipa B para ganhar os minutinhos e para rodar. E muita gente já não se lembrava que o André Franco fazia parte do plantel e agora também com a lesão do Otávio ganhou ali alguns minutos e até marcou um gol para a taça da Liga e a coisa tem vindo a crescer, para a taça da Liga, não, para a taça de Portugal. E ganhou ali minutos e se calhar muita gente já não ligava, já não sequer se lembrava que este jogador fazia parte do plantel. Alguém que mostrou muita qualidade e que se calhar é mais um daqueles que o Sérgio Conceição, lembramos, por exemplo, do PP, que também andou ali montes de tempo, que não jogava e depois quando apareceu a jogar a sério, o Galeno também passou um bocadinho pelo mesmo. Se calhar o André Franco também andou ali algum tempinho a ser trabalhado e agora será mais uma muito viável opção. Lembrar também que, entretanto, ele lançou dois jovens da formação, o Folha e o Souza, um, um Da deles também teve casa. azar logo de ser expulso na estreia, mas lá está, são jovens também com qualidade. E há o Vitinho, o Flávio Vieira também apareceram assim, e lá está, não havendo possibilidade de contratar um supra-sumo, se calhar faz mais sentido fazer isto, manter o grupo coeso O e se Messi ia calhar vacar. dar ali espaço a dois ou três jovens jogadores para mostrarem o potencial que têm para crescer. O Messi está a vacar com certeza o empréstimo, acho que ele fez bem. Bom, o Sporting mexeu-se no setor defensivo. Também andava a prometer há muito tempo, Pedro Porro andava a despertar a cobiça de meio mundo. No entanto, houve um clube que claramente se destacou desde o primeiro momento, que foi o Tottenham, que andou ali a tentar fazer ofertas de percentagem do passe de Edwards, que acabou por entrar no negócio também, mas Frederico Varandas finalmente mostrou alguma coragem, alguma coluna vertebral, e lá conseguiu vender efetivamente pela cláusula de rescisão. Eu acho que arriscava uma grande birra de Ruben Amorim, que veio publicamente dizer muitas vezes, é pá, só para cláusula, disseram que era para cláusula, estou descansado, porque a facto é que o Tottenham não é exatamente um clube pobre, não está assim à rasca por dinheiro, e Pedro Porro foi para Londres, onde já estava o João Félix, a piada, quem quiser perceber, perceba. Também já lá iremos falar do mercado internacional. Bruno, o Sporting perde, epá, de longe o melhor lateral direito da última década, a meu ver, em Alvalade. Recebe por empréstimo, mas acho que tem a opção de compra. Eu acho que o nome dele se diz Bellerin. Já tem créditos firmados no futebol europeu, desde o Arsenal até o Barcelona. Ele este ano não tinha grandes oportunidades, o Javi deixou sair. E o central, tanto que se falava do Mafra, finalmente o Sporting conseguiu contratá-lo por valores altíssimos, mas hoje em dia não há ajudas baratos. Ele tem 19 anos, é extraordinariamente promissor. Sem justo, entretanto, também começou a jogar, portanto vai ali brigar pelo lado direito daquele sistema de três centrais, provavelmente. Mateus Reis continua do início do lado esquerdo. Gonçalo Inácio lá tem que girar ali para a direita e para o centro quando o Coatas não joga. Vamos a ver. Mais ou menos, mas o que é fato é que ele tem jogado. De qualquer das formas, Bruno, não só houve muitas mexidas, mas as que houve foram cirúrgicas para os lados dos Leões. Sim, e contrataram também o médio centro argentino, que Ah, o já, Talon, já Talong, sim. tinha o Tolong. Tínhamos falado dele no Que último programa também. aparentemente ganhou a corrida ao outro médio grego e ganhou logo mais espaço do que, do que o outro médio que tinha sido contratado no início da Uhum. temporada. Então, o Pedro Porro, atenção, sai pelo valor da cláusula, não sai pela cláusula. São duas coisas diferentes. Porque em Portugal, pagar a cláusula nunca é o valor que está inscrito na cláusula, porque tens de pagar os impostos também.
Portanto, uma cláusula de 45 milhões ia dar para aí 70. Raramente algum, Acho e que o Ivan é, normalmente 20 acho que o Ivan é atenção, 23, Bruno. Acho que o Ivan é 23. é, é, É é, 23% da é, é, faturação. aquilo é um bocadinho absurdo. Por isso é que eu já dou outra vez o João Félix eu por 126 também um bocadinho, por Certo. isso não é o valor da cláusula. Normalmente fazem-se ali alguns ajustes. Ou Sim, melhor, não é bater a O cláusula Enzo como 121 também, e era 120 a cláusula dele. não, não é aquela coisa como aconteceu, por exemplo, com o Neymar, que chegou lá com o chequezinho, olha, está aqui e quer-me ir embora. Porque cá o cheque seria um valor bem mais avultado que o valor que está inscrito na cláusula. Então, o que os clubes acabam por fazer é negociar pelo valor equivalente Uhum. ao valor da cláusula, porque basicamente é o que ficou acordado pelos jogadores. Se há uma proposta deste valor, deixa-me sair. Implicitamente é isto. Mas sim, foi um bom negócio para o Sporting, porque lá está, não era possível segurar mais tempo o Pedro Porro, havendo interessados. E mesmo assim, como se dizer, acho que também foi daqueles que até teve que ficar tempo a mais, porque a qualidade, tempo a mais, salvo seja, nós, claro, queremos manter cá os melhores jogadores, mas a qualidade que o Pedro Porro demonstrava consecutivamente, constantemente, era um bocadinho óbvio que pá, mais dia ou mais dia menos dia ele iria sair. E o Exato. estranho era que, se calhar, olhares lá está, para um Real Madrid que não tem um lateral direito propriamente ali, o Carvajal já tem vários problemas físicos e que não pega. O mais estranho foi ele não ter ido ao Mundial pela seleção espanhola. Isso foi chocante. Um, e depois, lá está, o Tottenham queria, no esquema que o Conte utiliza, é maravilha. Uhum. Veremos se o Conte continua lá para o ano. Um, e veremos, a dada altura, o Sporting ainda se pôs a jeito quando veio aquela história de terem alterado as condições de pagamento à última hora e não sei o quê. Pôs-se a jeito que depois do negócio do Cancelo, eu ainda pensa bem, queres ver que o City agora lembra-se, ativa a cláusula de recompra que eram acho que à volta de 20 milhões, e o Sporting pede 14,5. 14,5. pronto, fosse o que fosse, o Sporting iria perder bastante dinheiro, um, e a coisa se calhar era um bocadinho diferente. Vá Mas, lá. felizmente para o Sporting a coisa não aconteceu dessa forma. Pô, lá está, vai para um campeonato onde vai mostrar a qualidade, acho que finalmente vai ganhar o lugar na seleção espanhola, à partida. Um, Atenção ao Tottenham, que já tem também o lateral esquerdo contratado italiano. Para o ano vai ter ali dois alas bem complicadinhos. Veremos esse tal ao Conte. Mas isso é também outra parte. Veremos De 10, depois. depois o Diomandé era o central que o Sporting queria. Lá está, mais uma vez. É este que nós queremos, é este que tem que vir. Um, Mateus Reis, eu acho que vai acabar por perder o lugar. Vai passar a ser o Inácio jogar à esquerda, o Coates ao meio, depois sim, na direita. Entre o Santos Justo, se estiver em forma, ou o Diomandé, vai jogar um deles. O Sporting acabou por emprestar o Marçac, também acho que faz algum sentido para ir jogando e para ir crescendo, uma vez que ali dificilmente teria hipótese. Porque ainda há o Neto, também tem estado muito tempo lesionado, mas é mais uma opção. Portanto, o Sporting neste momento tem 6 defesas centrais, sendo que o Mateus Reis poderá ser também alternativa para a ala esquerda. Mas ainda assim, parece-me fazer sentido. Mais uma vez, aquela velha história do ponta de lança que não veio, mas o Chermiti tem jogado e tem ganho o seu espaço, já conseguiu marcar um gol, à partida já renovou. Sim, sim. Sinceramente, É na minha 27. opinião, acho que é curto para o Sporting, ou melhor, não é curto. Um, a alternativa ao Paulinho ser um jovem de 19 anos e um de 17, acho perigoso, digamos Sim, assim. sim, sim, Acho que claro que fazia sim. sentido ter ali mais uma opção. Mas isto sou eu. E é como eu digo, não foi oficial, e se calhar já fazendo aqui também um bocadinho a questão do Fran Navarro para o Futebol Clube do Porto. Falou-se muito, não foi nada confirmado, mas à partida parece que na próxima temporada a coisa já está selada. Um Fran Navarro por 7 milhões é Não daquelas coisas percebo. que, como digo, Bruno, nunca vou entender. Bruno, eu é tal E coisa. O para mim, Sporting, o Sporting precisa de um ponta de lança bom. Este está em Portugal há não sei quanto tempo. Conhece isto de trás para a frente. É barato. Vendeste o Porro por 45 milhões. Consegues fazer pagamentos faseados que seja, não interessa.
com o prazo de pagamento que tinhas feito com o Tottenham, Vá, ok, a gente paga isto. que fizessem uma cedência de lá Epá, está. Um dos jovens, puto, por exemplo, um dos o jovens puto, pontas de lança ser emprestado, o Xermiti pronto, pois, ou o Ribeiro ser emprestado para rodar lá. Não, não entendi. E o Porto contrata um excelente ponta de lança, para já tem variar, três, para variar. provavelmente um deles irá sair, a jogada já será essa, um deles irá sair no final da temporada, muito se falou sempre também já na possibilidade da Evanilson sair, mas o que é certo é que, a meu ver, o Sporting dormiu um bocadinho na parada, Não, poderia ter reforçado ali com. Mas lá está, o Ruben Amorim já disse, é aquilo que ele quer, pá, para o bem ou para o mal, é assim. Pronto, há que viver com isso, é o pois que é, é. te digo. Bom, para fechar aqui um pouco, aqui, antes de ficarmos sem tempo aqui na primeira parte Sim, do nosso podcast, vamos aqui salientar alguns negócios que tinham chamado a atenção aqui para Portugal. Aqui, ainda que sim. não tínhamos falado nos três grandes, e mesmo algum que se tinha Uhum. esquecido, que isto a Olha, gente na e na segunda questão aqui do. Não, porque aqui queria só lembrar uma questão que eu estava a ver aqui. Queria falar no Braga. O Braga que conseguiu, vendeu o Vitinha, era o outro que dificilmente conseguia segurar 30 milhões, lá foi a vida dele. Yeah. Pensei que ele fosse para um clube da Premier e não para o Marselha, mas pronto. Acabou por ser inteligente, lá estava, para um clube onde muito vai jogar. E o Braga também, que eu pensei sempre, ok, vão contratar ali provavelmente o Fran Navarro, afinal não. Não contrataram ninguém para aquela posição, mas foram buscar o Pizzi e o Bruma, dois internacionais O portugueses. Bruma é muito fixe, pá. E o Pizzi também, apesar dos 34 anos, eh, convém lembrar, o Pizzi também foi muito tempo um mal amado no Benfica, mas o Pizzi, a dada altura, olhando a números, os números deles rivalizavam com o Bruno Fernandes, Uhum. em termos de gols e de assistências. Sim, Portanto, sim, sim. é, epá, e para um Braga, acho que ali a ideia é um bocadinho, lá está, alterar um bocadinho o sistema, começar a jogar só com um ponta de lança na frente e com mais um médio. Só tinha o André Horta para aquele sítio, agora tem o André Horta e o Pizzi, ganha mais uma opção também com o Bruma para as alas, parece-me fazer muito, muito sentido. Um, o Braga continua a achar que não reforçou a parte pior, que é a parte dos defesas centrais, mas pronto, também sou só eu dizer o quê? É o que é. E o resto aqui da Depois, rapaziada. mais negócios cá em Portugal que tenham chamado a atenção. Estou curioso por ver o Félix Correia, um jovem internacional português que saiu muito cedo de Portugal, foi para o City, que era uma grande Pois, promessa, tem andado em empréstimo. Foi pois, para o poderosíssimo Marítimo. era do Sporting, Mas pronto, 7,5 para o sim. City na altura. Foi um negócio que fiquei muito admirado Vamos a porque uma ver promessa brutal. e vamos a ver, porque estou curioso. O Marítimo bem precisa de ajuda e estou curioso por ver este jogador, porque lá está, ele foi jogar para as camadas jovens do City e depois andou emprestado. Perdi-lhe um bocadinho o rastro, sou sincero, teve nas Juventus também, Sim, sim, acabou sim. por nunca jogar. hum, e que estou curioso por ver jogar com alguma regularidade e ver o que é que ele é capaz. Também o Rafik Guitam, que foi um daqueles que o ano passado no Marítimo falámos muitas vezes dele, voltou, mas foi para o Estoril. Hum, muito se falou no Marítimo também, mas acabou por ir parar ao Estoril. Um, se mostrar toda a qualidade que mostrou no ano passado, acho que claramente tem qualidade para jogar ali e para se impor e para ser também mais valia no Estoril, que tem vindo a perder um bocadinho de gás e que se calhar também muita ajuda irá precisar. O Portimonense contratou quase uma equipa, um, mais um coreano, mais um colombiano, um equatoriano e por aí fora. Veremos. O Portimonense também é muito. Tem capacidade de investimento, muitas vezes vai descobrir ali jogadores também que a malta ninguém conhece de lado nenhum e depois de repente, olha, afinal, espera aí que o rapazinho Uhum. até tem pé. Até presta. A questão do Nakajima na altura, nunca ninguém tinha ouvido falar no rapaz, ele de repente, olha, afinal, tem ali um jogadorzinho interessante e o guarda-redes dele, o japonês também é muito bom. Pá, Uhum. essencialmente foi depois, houve mais umas saídas, por exemplo, o Miguel Silva, o guarda-redes, que em tempos foi bandeira do Vitória, acabou por sair também
do Marítimo e foi para o Beitar de Jerusalém. Não te esqueças da Hum, principal entrada cá em Portugal. foi? Cássio Miura, pá, estás a brincar comigo ou quê? O homem tem Sim, quase, o melhor, pá, tem com quase 70 55 anos, anos para pá, a vem para segunda ali. liga. Sim. Meu, estás a brincar ou quê? Isso é mítico, pá. Eh, uma- mas na segunda liga, lá está, também houve ali umas mexidas interessantes. Eh, e vamos a ver. Tenho pena, por exemplo, que o Estrela da Amadora tenha vendido o Paulinho, que Pois era o é, melhor pá. marcador do Estrela, e vinha a fazer uma temporada muito, muito interessante. Foi para a Dinamarca ou para a Suécia ou qualquer coisa assim do género. E isto era um jogador que começou nos distritais, foi subindo divisão a divisão, estava como um dos melhores marcadores da segunda liga e acaba por ir lá para fora e ele ainda é jovem, tem 23 anos, ok. Era um, foi outro daqueles nomes que na altura que o Braga vendeu o Vitinha, que eu ainda pensa, bem, se calhar vão olhar para ali. Afinal, não. Foi lá para fora. E o Braga também contratou um jovem lateral direito, também norueguês, ou o que é, Hum. que, ao que parece, também tem ali bastante potencial. Nós sabes que houve ali vários arrumares de casa por aí fora, ou seja, muitos jogadores menos conhecidos, menos falados, mas foi exato. Acho que foi essencialmente isso. Foi o típico mercado de inverno no arrumar a casa e algo, um ou outro nome que poderá vir fazer diferença. Como eu digo, no Braga, acho que a entrada do Bruma e do Pizzi são grandes mais-valias, mas acho que em termos defensivos o Braga continua fraco. Bom, vamos largar aqui as fronteiras do nosso país, vamos lá para fora. Resumo, é mesmo resumo, Bruno. Ahm, Sim. referi João Félix há bocado, quem lá está, eu vou repetir a frase disso há bocado, quem quiser perceber a piada, perceba. Também está em Londres. Começou mal, estreou-se logo com uma expulsão. Bom, mas vamos desejar melhor sorte Aquela no futuro. expulsão também é daquelas. Enfim, Quer mostrar serviço, vai disputar a bola e acaba por ser enfim. expulso, mas pronto, E acontece. então, o que é que podemos aqui destacar assim mais? O Chelsea está farto de investir, já vão 600 milhões, 300 nesta janela. Ahm, lá está, O eles Chelsea têm que comprou tudo aumentar e mais tudo. um par de botas. Só não foi ao Vamos ver Valado. vamos a ver se o treinador se manter lá, porque quando dava coisa, a série de resultados que ele tem tido depois deste investimento, não sei se ele fica lá muito tempo. Ainda no outro dia já se falou. Curiosamente, o Luís Henrique estava a assistir ao jogo em Stamford Bridge. Foi logo uma carga de trabalho. Pronto. Um, a Inglaterra, o Gakpo foi para o Liverpool, não conseguiu um médio que tanto precisava, mas contratou um jogador que também tem tido alguma dificuldade em impor-se. Uh, curiosa foi também as palavras do seu ex-treinador, o Van Nistelrooy, que disse, pá, eu disse para ele ir para Manchester, ele queria ir para Manchester e tudo, depois o Manchester acabou por não fazer a proposta, apareceu o Liverpool e ele quis ir para o Liverpool, para um clube mais pequeno, e pronto. Disse ali o Manchester é 10 vezes maior que o Liverpool, e eu olhar para aquilo tipo, nisso não veio, está bem, certo, eu sei que jogaste lá, mas não é preciso tanto. Adiante. Um, depois, destacar também o Arsenal, que contratou um jogador para aquele sítio que eu tantas vezes dizia, faz ali falta mais um médiozinho, foram buscar o Jorginho, jogador experiente e com uma qualidade inegável. Não conseguiram o Modric, pronto, o Chelsea lá o roubou, foram buscar o Trossard, que era alguém que também tinha mostrado um figueiro num grande início de temporada, depois acabou por querer sair perdão, do Brighton, e então acabou por ir para o Arsenal, portanto o Arsenal reforça-se bem. Muitos também diriam, não contratou um ponto de lança, mas o Gabriel Jesus está quase recuperado e o Nketiah tem jogado bem, portanto, se calhar também não fazia grande sentido. E o Paulinho Continua com lesionou-se. Já não valia a pena também. O Paulinho era que eles estavam a chamar o Paulinho. depois, Ou seja, estou bem a ver. O uh, Bruno não tem mesmo paixão nenhuma para estas brincadeiras. é tipo, sério, Não tem, não tem paixão uh, nenhuma. o Gordon que foi para o Newcastle, que é mais uma daquelas contratações do Newcastle sem fazer grande barulho, contrata ali um jogador muito promissor, com um grande potencial para juntar na frente ao Isaac e parece muito interessante. Uhum. Um,
O United, que foi buscar o Sabitzer ali no fecho de mercado, Já se estreou fazer, também. fazer face também à lesão do Eriksen, também faz algum sentido. Pá, e se calhar ali grande foi o Cancelo, como eu falei há pouco. Pá, o Cancelo sair do City, mas o que eu estranho mais foi o City não contratar ninguém. Oh Se Bruno, eu já calhar não me também, admiro. É que esta notícia que saiu agora não me admiro nada. sim, tendo em conta depois o que veio a seguir, Pois, pois. já depois percebes, mas na altura fez um bocadinho como se não Sim, contratam sim, ninguém. sim, sim. E principalmente pela questão do Porro, que era o que eu tinha falado. Pá, tinha ali um excelente substituto, quase a preço de saldo. Quase não, a preço de saldo. Mas pronto, toda a questão do fair play, veremos o que é que vai dar. E principalmente porque eu relembro isto, já tinha visto há uns tempos atrás e agora veio outra vez o Guardiola disso. Atenção, porque prometeram-me que não havia cá falcatruas nenhumas de fair play financeiro, e se for verdade que realmente houve aldrabice, eu Não sou o vai ser, primeiro a ir-me embora. não vai-se embora. Vão até ficar com meias fitas. E, e saindo o Guardiola, se calhar depois metade dos jogadores vão atrás. Também convém lembrar que, atenção, vieram a público também os ordenados e lá está, o mais bem pago do City é mesmo o treinador, 24 milhões ao ano, Confere. portanto, o senhor também não deve ter grande chatice de sair dali. Digo eu, também assim à sorte. Mas pronto, é o que é. Mas sim, curiosidade essencialmente para ver o que é que vai dar essa questão do fair play com o City, porque pode ter grande influência. Depois, em termos de mercado, o Chelsea comprou uma equipa, mas isto não é FM, não é só comprá-lo. Yeah. Convém agora que a coisa ande para a frente e ver como é que aquilo vai resultar. Para pagar 11 milhões por um empréstimo e depois continuam sem ponta de lança, que é o mais fantástico. Mas isso sou só eu. Um, Depois, o Arsenal, acho que cada vez mais candidato. O United a chegar-se à frente. Não acredito que tenha andamento para, mas sim, Champions para o ano. Parece-me claro as grandes exceções do Liverpool e o Chelsea, que estão a fazer uma temporada horrível. E em termos de mercado, o Caicedo, que foi falado para todas as equipas e mais algumas, e acabou por se manter no Brighton, e dali não saiu. Porque ele era Liverpool, ele era United, ele era Arsenal, ele era Chelsea, toda a gente queria o rapaz, mas ao que parece 70 milhões que foi o que o Brighton estava a pedir, afastou ali um bocadinho a malta e conseguiu segurá-lo, pelo menos até ao final da temporada. Depois, desculpem, eu tive que dar aqui atenção a uma situação. Ahm, Espanha, Itália. Espanha foi um mercado, lá está, depois os outros campeonatos uh, foi o típico mercado de inverno, quase não houve movimentações assim, não está, lá Mais está, saídas que outra coisa, se calhar. o Cancelo que foi para o Bayern, mas depois entre lá, Barcelona, realmente foi um bocadinho arrumar a casa, foi a questão do Memphis que sai do Barcelona para o Atlético para o lugar do Félix, o Keller Uhum. Navas que saiu do PSG que foi para a Inglaterra. Esquecem dessa parte, o Nottingham Forest já vai em 30 jogadores 32 jogadores contratados esta temporada. Foi mais o Felipe, foi o Keller Navas, pronto, contratou ali mais uns quantos. O, tivemos o caso do Wolverhampton também, que trocou o treinador e foi buscar o Mateus Cunha, que era um ponta de lança também, que fazia falta à equipa. Foi buscar o que jogou no Sporting o ano passado, também que era do Paris Saint-Germain, extremo, O espanhol, Sarabia. o Sarabia. Um, Lá está, não houve assim grandes transferências. Isso foi Houve um bocado aquele atípico Marselha este lá. ano, pá. O Realmente. Marselha, o Marselha contratou aquele médio marroquino que fez também um excelente Mundial, o Onana, ou Tu qualquer viste, coisa tu assim do viste, género. tu viste a tareia que o Marcelo levou por ter gasto 32 milhões no Vitinha? Eu vi as Mas lá manchetes e aquilo, está, pá, inacreditável. É pá, que é um ataque. Não muita dão gente se mesmo calhar não mérito nenhum ao conhece o gajo. Vitinha, Pois, mas pois. daqui a uns tempos, se calhar, arrependem-se. Um, Aquele que era para ser mais uma das grandes transferências também no mercado de inverno, que era o Feguli, acabou por não. O Feguli, nada, o outro médio, o Amrabat, desculpa. O marroquino da Fiorentina, só que lá está, a Fiorentina pedia 50 milhões
Uhum. Em Espanha, fair play financeiro é A quanto sério? obrigas, Pois. apesar do Barcelona andar interessado em toda a gente e mais alguma, não há Lá estás, papel. lá estás tu. Lá descobriram o petróleo no início da temporada, agora não há papel e, portanto, aguenta. A Itália também não houve assim movimentações por aí além, O Rafael a não Leão ser ainda a não movimentação, renovou. das Juventus, 15 pontos para baixo. Um, E é só o princípio. Faltam sim. 20. O Rafael Leão, lá está, e agora até perdeu o lugar a titular nos últimos jogos e vamos ver o que é que ele vai dar. Bom, a Juventus está a caminho da segunda divisão porque o escândalo não para de aumentar. Epá, sabes o que é que eu acho? Acho que vão esperar até a final da época e vão dar-lhes a cacetada final, no final da época. E eu acho que a Juventus, com tanta instabilidade, aquilo pode correr mesmo muito mal. Mas lá está, ultrapassa, tem que pagar a fatura. É bom que o City e o PSG também levassem com a mesma bitola, mas enfim. Bom, meus caros, que nos estão a ouvir em casa, nós vamos aqui aproveitar para fazer aqui uma pausa. Esta primeira parte, como eu diria, era sobre o mercado. A seguir vamos falar das ligas. Vamos ter o futebol E feminino atenção, também. só para terminar essa questão que estavas a falar do fair play, vamos ver o que é que este mercado do Chelsea vai dar. Que eles, por Sim, já me enquanto, lembrei disso contornaram o também. fair play pela questão dos anos de contrato e diluírem Mas o isso valor é em da transferência Itália, dos anos de Bruno. contrato. Não, não, estou a dizer o Chelsea está a fazer Sim. o mesmo. E em termos do UEFA, é permitido. Eles arranjaram a forma de dar ali a Pois volta. é que eles têm que dar Veremos as é que duas. depois A a Premier Premier League e a UEFA. League, isso é o que eu estou Pois. a dizer, veremos o que é que a Premier League depois vai fazer, porque se andou a investigar o City, 600 milhões ou 400 e tal num mercado de inverno, e não me parece propriamente muito viável, mas Isso não dá nada digo nas eu. vistas. Bom, vamos ter, como eu estava a dizer, o futebol feminino. Vamos ter a Primeira Liga, Premiership e Série A na segunda parte. Fiquem por aí, não percam a próxima parte, porque nós também não. Até já. Sejam bem-vindos à segunda parte do 4-3-3 de Lausanne, do mês de fevereiro. Agora, na segunda parte, vamos ter os campeonatos. Vamos olhar para o último mês de competição, apenas com alguns destaques. Naturalmente, o tempo é sempre complicado, mas o início vai ser dedicado às nossas amigas do Portal do Futebol Feminino em Portugal. A Sara manda o seu segmento. Damos as boas-vindas ao portal com as últimas informações e a análise daquilo que tem sido o futebol feminino no último mês. Fique então com a Sara e com o segmento do Portal do Futebol Feminino em Portugal. Olá a todos, como estão? Bem-vindos a mais este espaço, nossa rubrica do futebol no feminino. Começamos por falar da nossa seleção A, que já está na Nova Zelândia. Partiram ontem rumo à Nova Zelândia para o play-off intercontinental, na luta pelas últimas 3 vagas para o Mundial, que se realiza entre julho e agosto na Austrália e Nova Zelândia. As 25 convocadas têm a ambição de fazer o que ainda não foi feito, como disse o nosso selecionador nacional Francisco Neto, antes da partida. O jogo terá lugar no dia 17 de fevereiro, por volta das 7 horas da manhã, no estádio Hamilton. Portugal defrontará a Nova Zelândia. Estamos todos a torcer para que façamos mesmo aquilo que ainda não foi feito. Eu acredito e vocês acreditam? Depois saltamos então a nossa seleção A para falar da nossa liga, as nossas disputas ainda a acontecer. Então, na nossa Taça de Portugal, que os apurados, como foi dito anteriormente, mas volto a repetir, temos o Racing, o Benfica, o Braga e o Famalicão. Disputarão as meias finais, a primeira mão a dia 15 de março, com o Racing Power Braga, um Benfica Famalicão, e a segunda mão será jogada no dia 30 de abril. Braga recebe o Racing e o Famalicão recebe o Benfica. Depois da nossa Taça de Portugal, grande festa da taça. Sobre a Taça da Liga, que esta semana tivemos encontrados os 2 finalistas para a final, se realizará no dia 1 de abril e não é mentira. O Benfica eliminou o Sporting num acumulado de 8-3, uma vitória por 4-1 e uma vitória por 4-2.
e o Braga eliminou o Famalicão no acumulado de 4-2. Uma vitória por 3-0 e uma derrota no último jogo por 2-1, mas não invalidou a passagem à final da competição. A nossa Liga BPI está parada, não é? Por encontros internacionais, porque a Sub-23 também tem deslocações importantes e jogos. E volta então no dia 4 de março com a 14ª jornada, onde o Benfica continua a liderar. Ainda não conheceu o sabor a derrota. E em último temos o Amora, que tem sido uma época um pouco complicada, no entanto, com uma equipa e um plantel cheio de qualidade. Voltamos agora um lado só internacional para dar uma informação que o sorteio da Liga dos Campeões, que teve lugar também esta semana, ditou que rumo às meias finais da competição temos um PSG Wolfsburgo, um Bayern Arsenal, um Lyon Chelsea e um Roma Barcelona. Eu diria que são 4 finais com excelentes equipas, com muito talento, e estamos todos ansiosos para saber quem estará na final em Eindhoven, porque está cada vez mais perto e sim, também conto os dias porque estarei presente. Quero muito saber quem são os vossos favoritos, digam-me tudo. Mais uma vez, muito obrigado, já sabem onde nos encontrar e voltamos-nos a ver em breve. Até já, um abraço. Obrigado, Sara. Nós vamos continuar aqui para começar a segunda parte do futebol masculino com a Primeira Liga em Portugal. Bruno, este último mês trouxe muita competição, trouxe alguns jogos importantes. Eu fiz aqui um pequeno apanhado daquilo que poderá ser mais significativo. Tivemos um derby do Benfica Sporting, um empate a 2 bolas. Foi na jornada 18. Eu pessoalmente esperava que o Benfica tivesse ganho o jogo. Podia não ser uma vitória muito expressiva, mas a minha aposta seria sempre que o Benfica ganhasse. Estava na Luz, ainda por cima. Seria expectável, também com a posição que as equipas ocupam na tabela, e o momento de forma do Sporting em constância, que continua ainda, aliás. Bruno, no entanto, isto foi um resultado que se aceita perfeitamente, dado aquilo que aconteceu nos 90 minutos na Luz. Foi o típico derby. O momento de forma das equipas num derby conta bola. Aliás, costumava-se dizer em tom de brincadeira que quando a equipa que está pior era a que ganhava. Ganha. Mas não foi o caso e nos últimos anos também não tem sido assim, mas é sempre o jogo tripla, independentemente de estarem num melhor momento ou num pior, são sempre... E atenção, eu acho que a classificação do Sporting, principalmente em termos de pontos, é um bocadinho enganadora. A equipa do Sporting, Clube de Portugal, tem valor para muito mais e acho que teve ali 2 ou 3 resultados que é um bocadinho aquela coisa É é futebol. daqueles dias em que a coisa não sai e não vale a pena e quando lá está, 2 ou 3 resultados um bocadinho diferentes, a coisa já estaria Sim, com outra figura bem diferente. Ou seja, isto para dizer o quê? A diferença de valor entre ambas as equipas não é tão tão gritante. dispar quanto isso, não é assim tão grande quanto isso. Pá, foi um jogo disputado, acima de tudo, não foi um grandíssimo jogo de futebol, mas foi um jogo disputado com bons momentos de futebol. Lá está, 2 equipas que procuraram jogar, procuraram ganhar, e quando assim é, ganha o espetáculo. Derby é derby, é sempre também rasgadinho em todos os níveis, mas sim, acho que foi um jogo, foi um bom jogo. Lá está, é um bocadinho também, né? É bom para o Benfica para não ficar com aquela soberba do isto já está Favas ganho e é contadas. favas contadas. Tanto depois também o resultado de Braga também para isso contribuiu. Um, e para o Sporting também dá-lhes um bocadinho aquela alma de calma que ainda não estão completamente arrumados, digamos assim, porque se calhar, lá está, se perdessem o jogo com o Benfica, a distância já seria de tal ordem, e depois ainda com o Futebol Clube do Porto e com o Sporting Braga pelo meio, que dificilmente sequer o Sporting poderia pensar em lutar por uma Liga dos Campeões ou coisa que lhe valha. Assim, nem tanto, e depois disso também, se calhar não, também contribuiu um bocadinho para a subida de forma do Sporting, esse resultado, que
em termos anímicos, de certeza que ajudou Ajudou. bastante. E depois o Sporting teve ali uma série de resultados já mais condizente Os com a sua 5-0 com o capacidade. Braga foi aquele mais que destacou também, sem dúvida alguma. 5-0. Mas, mas aí o Braga, mais uma vez, o Arthur Jorge tem feito um trabalho fantástico, mas há coisas que eu estranho. Pronto, que eu estranho. Ele vinha a jogar, a equipa do Braga vinha a ser, nos últimos jogos, bastante constante e a jogar bastante, bastante bem. Uhum. Quando ele tirou um dos pontas de lança, lá está, colocou mais um médio, jogava o Racic, o Muserati e o André Horta, jogava só um ponta de lança na frente, com o Medeiros e o Ricardo Horta nas alas, e a coisa vinha a funcionar muito melhor. Vamos jogar com o Sporting, o que é que nós vamos fazer? Vamos mudar para três centrais, um esquema que nunca jogou este ano, acho eu, pelo menos que eu me recordo. Parece-me, sim, o ano passado fez vários jogos nesse esquema ainda com o Carvalhal também, e já dos tempos do Ruben Amorim, mas que nos últimos tempos não me recordo de ver o Braga jogar com três centrais. E resolvi jogar num jogo com o Sporting. Teve tudo para correr bem e correu, pronto, levou 5 batatas, podia ter levado mais. Podia ter levado mais. Podia ter levado mais. Não foi tão gritante como o outro jogo, que há meia hora já levava 4 ou 5, mas ainda assim, epá, foi o avolumar depois também do resultado. Se não me engano, o Braga depois também teve uma expulsão, se bem me lembro. Sim, teve. Mas o Por Diakate também palavras. uma expulsão um bocadinho absurda. Mas é tal coisa, é isso que eu digo em relação ao Arthur Jorge. Tem feito um excelente trabalho, mas acho que nos momentos-chave fez lembrar um bocadinho, se permite, o Jorge Jesus, que tem que inventar aqui qualquer coisa para surpreender. Pá, o Braga, E o Braga depois e o acaba por Sporting. surpreender as falhas dele. O Braga e o Sporting estão a lutar pela aquela terceira vaga da Champions, em que tens de qualificar para a Liga, mas isto não está nada fácil também, nem para um nem para o outro. Mas, de qualquer das formas, o Sporting está em quarto lugar neste momento. O Braga está neste preciso momento a jogar com o Benfica. Está um igual. Se tivermos ainda tempo aqui durante o nosso podcast, revisitaremos o resultado final desta partida. Bruno, o destaque que fiz aqui também, isto falando de forma no geral, ok? Entre com taças e campeonato. O Porto está aqui num momento de forma absolutamente absurdo, porque os últimos 10 jogos, o Porto teve 9 vitórias e um empate. Pelo meio, a vitória na Taça da Liga contra o Sporting. Muita polémica, e não vamos aqui falar da arbitragem, se foi boa ou se foi má, mas foi por aí que foi a polémica na final da Taça da Liga. De qualquer das formas, o que conta é o resultado final, e Conceição lá consegue o troféu que faltava na vitrine do Dragão. O Benfica, por sua vez, está com uma forma um bocadinho diferente. 6 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Eu destaco as suas equipas, porque são as duas equipas que estão a lutar pelo campeonato mais destacadamente, como é óbvio. O Benfica é líder, descansado. O Porto, se vencer o jogo em atraso, porque o Benfica tem mais uma partida, fica a 5 pontos, que já estava de antes. Bruno, Acaba por não isto, ser o jogo e atrás, o Benfica aqui um adiantado, digamos assim, pronto. Epá, basicamente. o, Mas o que é sim, facto é que esta luta bipolar entre Norte e Sul das duas melhores equipas do campeonato, destacadamente, claramente este ano, isto está longe de estar acabado, bem longe. Lá está, esta luta pelo primazia no campeonato nacional, eu antevia que o Benfica fosse dominar calmamente. Não era calmamente no sentido, vamos ganhar 5-0 jogos todos, não, mas epá, havia ali uma almofada segura da equipa Roger Schmidt. Já não é tão segura assim. O Benfica também perde pontos. O Benfica também sofre golos. O Benfica também tem momentos que a coisa não corre bem. Vem a Champions League também, poderá aqui cansar umas pernas ou outras. Mas, ó Bruno, não é de ser tão complicado que o Benfica ser campeão no meio disto tudo também ao mesmo tempo. Quer dizer, são 5 pontos para todos os efeitos, não é? mas é o Porto. É o Porto. E o Porto, lá está. Hum, é- o Porto não tem feito aquelas exibições de encher o olho, que está a jogar uma. Uhum. Não, mas está a ganhar os jogos. Ponto. É o que interessa. Hum, Se formos a ver, se calhar em termos exibicionais, talvez ali alguns jogos do Benfica que dá muito mais nas vistas, com mais nota artística, como diria o poeta, mas no entanto, lá está, também vai perdendo pontos. E o Porto não tem vacilado, portanto, desde o primeiro momento
E se bem te lembras, tu também a dada altura já dizes, podem encomendar as faixas. Eu, calma que isto está longe de estar acabado. Amigo, eu nunca Não é prevejo nada fácil. como. Eu nunca tenho uma previsão boa. Uma. Não, 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 não é isso. Não é tudo isso. E lá está, com aquele início de temporada que aconteceu com o Benfica, com a vantagem que tinha conseguido, o óbvio era um bocadinho pensar isso. Bem, está despachado, está arrumado. Epá, há muito jogo e eu nunca, mas nunca, eh, descarto uma equipa do Futebol Clube do Porto numa Sim. maratona como um campeonato. Eles nunca mandam a toalha ao chão e muito menos, aliás, nem é tanto uma equipa do Futebol Clube do Porto. É uma equipa treinada por Sérgio Conceição. É mais isso. Aquilo nunca manda a toalha ao chão e, olha, eu não quero saber se joga bonito, se joga feio, ganha meu rei o jogo e se tiverem que mandar um estão para a frente, mandam e se a bola tiver que entrar às 20 tabelas que entra, mas o que interessa é que entre. É um bocadinho isto, hum, de uma forma muito redutora, obviamente, mas, mas é muito por aí, por isso é que eu nunca darei o campeonato como ganho, e acho que vai ser uma luta até o fim. O Sporting tem uma luta interessante também com o Sporting de Braga, conseguiu ganhar ali algum ar também relativamente ao Casa Pia, que a dada altura o Casa Pia andou ali quase para roubar o lugar ao Vai receber o Sporting. Porto Eh, para a e semana. ainda assim, o Sporting conseguiu ganhar alguma vantagem, o Vitória também tem vindo a subir. Nas restantes equipas, destacava o Marítimo tem vindo a fazer uma boa recuperação, tem tido também uma boa série de resultados. Já não está tão enterrado lá no fundo como a dada altura chegou a parecer. O Passo Aroca em Ferreira, sim, sétimo. Aroca em o Arouca tem sétimo. vindo a fazer um grande campeonato. O Passo Ferreira, sim, parece-me estar Condenado. muito, muito, muito condenado. O Santa Clara e o Gil, coisa está muito tremida e eram duas equipas que normalmente faziam campeonatos bastante tranquilos. O Estoril e o Portimonense tiveram uma quebra de forma também muito grande. E o Vizela, que depois também de toda a polémica com a saída do Álvaro Pacheco e afim, hum, mas o que é certo é que o Tulipe entrou na equipa e a equipa tem conseguido também resultados, tem conseguido boas exibições e tem-se mantido estável. Não tem, lá está, nunca pus em causa o valor do Tulipe. Tive pena assim do Álvaro Pacheco, que não merecia o que aconteceu por tudo o que tinha feito também por aquele clube e espero que consiga um clube também para treinar em breve. E depois também destacar o Chaves também teve ali um ligeiro abaixamento e o Famalicão que tem vindo calmamente a conseguir também estabilizar e a conseguir fazer um campeonato mais à Famalicão, por assim dizer. E só para terminar aqui a Liga Portuguesa, falar também na segunda Liga, só o pormenor tenho de voltar a falar no Académico de Viseu, porque o que o Jorge Costa tem vindo a fazer é Brutal. fantástico. É fantástico. O Jorge Costa, que durante muito tempo também esteve afastado do nosso campeonato e chegou a estar mesmo afastado do futebol. E saúdo o regresso de um dos grandes nomes do nosso futebol e o trabalho que ele tem estado a fazer no Académico de Viseu é fabuloso, fantástico. Só uma errata. O jogo do Braga com o Benfica não é para o campeonato, como é óbvio, é para a Taça de Portugal. Yes. Induzia mal tem erro, mas pronto, é um jogo com um peso maior do que eu estava a descrever. Vamos nós partir para a Premiership. E a Premiership, bem, isto aqui tem sido um fartote. Um fartote porquê? Ora bem, a ver, o City está irregular como não vejo há muito tempo. O que é facto é que o City conseguiu perder com o United, um derby de Manchester, na jornada 20, perdeu por 2-1, perdeu com o Tottenham. Uh, não é muito frequente as equipas de Guardiola claudicarem tanto. Cancelo, a Ali espiga com Guardiola, não me lixem. Talvez as falhas, os erros de casting à esquerda tenham ditado a sua saída. O Bruno gosta muito de referir isto e tem toda a razão, porque não se percebe como é que o melhor lateral direito do mundo joga a lateral esquerdo. Mas vão adiante. Bruno, o teu Liverpool está incrivelmente mal. As Podemos lesões, passar essa parte à frente, não? as Temos lesões, mesmo de falar nisso. as contratações. Tu falavas há bocado que pá, realmente falta mais um gajo ou dois para o meio campo, se calhar não teria sido má ideia, mas pronto, não foi, não aconteceu. E para resumir aqui, o United sobe muito de forma, está em terceiro lugar neste momento. Não está tão longe quanto isso do City, mas há de ser difícil chegar ao segundo lugar, mas pelo menos qualificarem-se para a Champions League. Tenho fé que consigam. Com o Newcastle.
com o Newcastle ali a rondar também, mas ó Bruno, hum, este Liverpool, epá, vou repetir outra vez, estou sempre a dizer isto esta época, não parece o Liverpool. Esqueci-me de referir. O Arsenal venceu o United também por 3-2 no último minuto, praticamente, no jornada 21. E agora sim, meu caro, tens a palavra a falar do teu estimado clube de Anfield. O Liverpool, lá está, quer um médio, mas eles estão a apostar as fichas todas no Bellingham e, portanto, não foram contratar ninguém para aquele lugar. Uhum. Porque a partir do Keita sai no final da temporada, final de contrato, o Oxlade-Chamberlain também. Parece-me fazer algum sentido, uma vez que têm sido jogadores que nunca se conseguiram impor, muitas lesões, pronto, não faz sentido. O, o eterno James Milner também está em final de contrato, veremos se vai renovar ou não, se ainda faz mais uma. Não, estás a seu nariz, não me estranhava que fizessem, lá está, mais um ano de contrato por aquilo que ele representa, pelo exemplo que é jogador pelo balneário e por ser aquele jogador que lá está numa altura de lesões, ele joga a lateral direito, joga a lateral esquerdo, joga a média, joga a extremo, e onde for preciso, ele vai lá, problemas de som, tapar o buraco. Portanto, e é o exemplo, como muito também se fala em Liverpool, que é o rapazinho aos 37 ou 38, em termos físicos, dá uma banhada aos meninos todos que lá É, chegam, é, e é, é. corre e trabalha e faz como costuma dizer, é o primeiro a chegar e o último a sair e pronto. E isso é importante no balneário. Acho que a principal falha tem sido aí, tem sido no meio campo. O Fabinho está irreconhecível, o Tiago tem tido muitas lesões, o Epá, Anderson não consegue também ganhar o lugar. E depois lá está, as outras segundas linhas. O Curtis Jones começa a ser um bocadinho a eterna promessa adiada, não consegue confirmar o potencial que demonstrou bem cedo. O Harvey Elliott tem jogado ali, tem mostrado sua qualidade técnica e fins, mas não é aquele jogador decisivo. Hum, falta claramente ali o médio, porque o resto, a defesa mais ou menos está composta. No ataque, quando todos estiverem recuperados, lá está, muitas lesões, Uhum. com Gakpo, com Luís Dias, com o Salah, com o Jota, com o Firmino, com o Darwin, quando ele começar a acertar na baliza, epá, a coisa está composta. Acho que é mesmo ali pelo meio campo. Mas como costuma dizer, se, isto é um se gigante, se o Liverpool contratar o Bellingham e tendo toda a gente recuperada, acho que aquela equipa vai assustar um bocadinho. E lá está, convém que o Darwin comece a acertar na baliza. Também ajuda. O E Darwin que o nem Salah também empurrar. volta a ser o Salah dá uma época atrás. Mas são muitos X, lá está. E se É. o Klopp ainda se lá mantiver, que também a coisa já. Ui. O e não, ó Vasco, o e não, porque 10º lugar, a coisa Tá fica bem. um bocadinho tremido. Porque Tá bem. lembra-te naquele ano do Covid em que o Liverpool andou a jogar sem centrais, Uhum. ainda assim andava ali no quinto, sexto lugar. O 10º, a coisa pesa um bocadinho e já começa a haver malta em Anfield a dizer: é pá, espera lá, que se calhar o senhor Bom, também tem que. Lembra, não, eu dou o exemplo porque lembra-te que aconteceu em Dortmund, ele também sim, bateu-se a desafio o com o Bayern. Bayern e depois a dada altura a coisa pura e simplesmente caiu de Sim, tal maneira que ele sim, acabou por sim. sair. Portanto, não sei. De resto, sim, o United tem crescido bastante, mas lá estás. É difícil chegar mais à frente, até porque o Uhum. United tem um jogo a mais que o City, dois a mais que o Arsenal, um a mais que o Newcastle pode apanhá-lo. Portanto, lá está, lutar pelo Champions sim, um, e ainda assim Sim, mas que isso é muito uh, difícil. Quase impossível. o bicho papão já saiu, a coisa agora está tudo bem. Atenção, que a questão do Greenwood, eu também queria falar nisso. O rapaz, ao que parece, um, já retiraram as queixas todas e agora também é curioso saber o que é que vão fazer com um rapazinho que teve um ano e meio Vou vendê-lo. preso sem ter culpa. A questão nem é o clube, é o que é que a malta, em termos de justiça, vai fazer, porque
para todos os efeitos, ele teve um ano e meio preso, sem Sim, razão. sim, 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 ó Bruno, mas E é isso um jovem de 20 anos infelizmente não é caso que, único. sim, que perdeu a carreira que poderia ter tido. Sim, sim, E acho que o Mandi também vai um bocadinho pelo mesmo caminho, porque ao que parece também já retiraram não sei quantas queixas do Mandi, estão do sete. lateral esquerdo Sim, sim, do sim, sim, City. sim. Portanto, Sim. veremos o que é que isto ainda vai dar. Mas pronto, em termos de futebol, destacar a excelente temporada que o Brighton tem vindo a fazer e a jogar Uma bom parva. futebol, bom futebol, grande trabalho do Roberto De Zerbi, não foi só no Sassuolo, ali também. E lá está, troçar, é a grande visita da equipa, vai a tua vidinha, não precisa ir para nada, e a equipa continua a jogar. O Brentford também tem vindo a fazer um campeonato brutal, estou em sétimo. O Fulham, do nosso Marco Silva, lá vai ali também tranquilinho, no seu, e do nosso Marco Silva e do Cédric, agora, lá vai tranquilinho no seu oitavo lugar, curiosamente, à frente de um Chelsea, de um Liverpool, de um Aston Villa, de um Crystal Palace que também com o Patrick Vieira teve um início de temporada muito bom, mas foi perdendo algum gás, Uhum. do supermercado do Nottingham Forest, do Leicester que tem vindo a recuperar aos pouquinhos, mas ainda assim está ali para baixo, do Wolverhampton. Pá, ver o Wolverhampton onde já andou e onde anda, mete dó. O Leeds, que também já despachou o Marsh, veremos quem vai ser o novo treinador. O West Ham também em 17º. Pá, isso. Como E o Everton também é Deus. o Everton, que também já despachou o Lampard, mas que o Sean Dyche acredito que vai conseguir manter o Everton. O Everton, isto parece um bocadinho estúpido, mas o adepto do Liverpool agora torce com o Everton pelo Sean Dyche, porque aquilo que ele fez no seu antigo clube, acho que merece, e era um treinador que eu ofereci imenso, lá está. Não tem nota artística, mas logo para a estreia, ganhou o Arsenal, pumba, Eu vou só, 39% de posse de bola, ganham zero, tá bom. eu vou só E perdeu o Gordon, que era o melhor jogador da equipa. fechar aqui a Liga Inglesa e o futebol inglês com a indicação de que, lá está, o United, em clara recuperação, vai à final da Taça da Liga com o Newcastle. As duas equipas que estão a destacar-se mais pela positiva nos últimos mais recentes vão discutir a League Cup no final da prova. Brevemente vai ser a final. Com o Sancho a marcar gols, né? O Sancho regressou e marcou um gol, uma recuperação fantástica contra o Leeds. Estavam a perder 2-0, aquilo teve muito mal parado, mas o Trafford lá fez das suas, lá conseguiram. Bom, La Liga, isto aí me parece um bocado rápido, porque cá está. O que é que aconteceu em Espanha? Houve a Supertaça, lá nas Arábias. O Barcelona deu uma lição de futebol e venceu o Real por 3-0. E isto eu digo que é rápido porquê? Porque o Barcelona está a 8 pontos e em Espanha 8 pontos é um bocado de sentença de morte para o resto da rapaziada. Quer dizer, o Real não se está a encontrar esta época facilmente. Vamos aqui fazer um cômputo geral do que é que está a ser a Liga. No fundo, não houve assim jogos por aí além extraordinários, digamos assim. Bruno, o Barcelona vai cumprindo, mal ou bem lá vai acumulando os pontos necessários. O Real escorrega. Uh, não há assim muito mais a contar, porque são as duas equipas de topo, são as duas equipas únicas que contam para a bola na questão do título, no fundo. Ancelotti, não estou a vê-lo a sair no final da época. Fala-se do Brasil, mas eu duvido. Uh, vai ser rápido lá a Liga este ano. É só esperar pelo final. O Barça parece que a descoberta do petróleo rendeu frutos no início da temporada. O Real acho que tem tido também, lá está, tem tido vários problemas com lesões e a questão do Real é aquilo do meio campo para a frente ainda há várias opções, mas na defesa, faltando os titulares, a coisa já não é Eu bem assim. tremo. O Carvajal praticamente não jogou esta temporada, lá vai o Militão desenrascado do lado direito. Depois faz falta a central. O Alaba também teve algumas lesões, tudo bem que está ali o Rudiger, mas depois também o Alaba vai jogar para a defesa esquerda, porque o Mandi depois também se lesiona. E parecendo que não, como diz o outro, o Modric e o Kroos também fazem ano. Continuam a ser uns jogadores Pois, fabulosos, sim, mas sim. a pedalada também já é outra. Mas sim, essencialmente acho que tem perdido pontos absurdos e em vários jogos poderia ter ganho facilmente e acabou por perder pontos. Ainda o jogo com o Mallorca teve mais que ocasiões para ganhar, falha um penalti e tudo e E o acaba Sérgio por perder Ramos também nunca o mais jogo. jogou, não é? O Sérgio Ramos também não fazia falta nenhuma agora.
Isso lá está, é a política da renovação dos contratos, é o que é. Eles não dão um contrato de mais de 2 anos ou mais a jogadores com mais de 30 anos, portanto é ponto assente. Mas acho que sim, falta ali com alguns retoques, rapidamente esta equipa, que lá está com o Ancelotti à frente, mais ainda, consegue bater-se. O Barça é a tal coisa, o fair play financeiro é só para algum, É. tanta coisa até se safa, e dá uma certa ajuda, porque uma equipa que não pode inscrever jogadores porque ultrapassou os limites, mas depois contrata Lewandowski e vem Rafinha, está bem, assim facilita um bocadinho a E coisa. Mas O isto Gavi foi só agora inscrito agora. Só conseguiu inscrevê-lo agora, sim, a precisamente, renovação, enfim. e precisamente por causa também do fair play. Mas isto está um bocado Portanto, entregue. é giro. O Atlético de Madrid que está também numa queda. eh, Veremos também se o Simeone se mantém ou se sai, porque a coisa está bastante complicada. É como eu costumava dizer, aquilo era um bocadinho à moda de Sérgio Conceição, a coisa bem ou mal, lá ia sempre ganho, conseguindo amealhar pontos e bater-se lá em cima, mas a coisa chegou a um ponto também que não está nada fácil e os próprios jogadores parece que já estão um bocadinho fartos daquele bater mais do que jogar a bola. Pá, aquele plantel, Com isto meu. tudo, Estás a a brincar? Real Sociedade, que está em terceiro lugar e que faz um excelente campeonato, perdeu o Isaac, que era o grande ponta de lança, e está a fazer um belo campeonato. E o Raio Vallecano, pasme-se, que Quinto? vai ali, que vai em quinto, é verdade. E que está a fazer um campeonato brutal, está à frente do Villarreal, à frente do Betis, à frente do Bilbao. O Sevilha-Valência cá para baixo, meu. Sevilha e Valência acabam em baixo, já trocaram ambos de treinador, vamos a ver o que é que vai sair dali. O Mas está Celta muito do Carlos duro. Carvalhal, que esteve muito lá para baixo, também já vai ali a meio da tabela, tem vindo a recuperar, e agora tem o Seferovic também para marcar golos. Mas sim, o Sevilha e o Valência, lá está, não foi por acaso que o Lopetegui foi dar uma volta também para outros lados. Veremos o que é que vai conseguir fazer o regressar de São Paulo. O Valência lá despachou também o Gattuso. Sinceramente, no caso do Valência, acho que não era tanto pelo treinador. O que É eles a têm feito em direção. termos de gestão de plantel tem sido só assim um bocadinho horrível. Mas, pronto, veremos. Epá, tenho pena se o Valência acabar por descer, porque, epá, é um histórico Isso era um do, escândalo, meu. do campeonato espanhol, mas a coisa já esteve mais longe, porque Era eles estão com um ponto de escandaloso. avanço do Cádiz e 2 de avanço do Getafe. O Sim, Elche sim. parece-me estar bem condenado, mas estes dois não estão nada, não estão Bruno, nada, sabe? não era um escândalo? Vasco, o escândalo. O Atlético foi à segunda liga. E não há tanto tempo quanto isso. Um bocadinho. Já foi há uns Um anitos bocadinho, bons. mas isso foi. Mas lembras-te da equipa que eles tinham nesse ano? Lembro. Lembro. Tinha um Gamarra, tinha Jimmy Floyd Hasselbaink, que foi o melhor marcador do O campeonato e Glial. depois desceu. O Glial. Tinha o Leal, tinha o Juninho Paulista, tinha Fernando uma equipa Torres brutal. também. Achou já estava o miúdo E lá. depois, não, o Torres apareceu no A ano na seguir. segunda liga, a seguir a Ok. descerem. Mas tinha uma equipa fantástica e Bom. desceram. Portanto, não é tão escândalo quanto isso. Veremos, pá. Bem. Oxalá que não, que eu gosto do Valência na Primeira Liga. O Sevilha está-me a Sim, cagar epá, agora o espero que gajo. não. Porque o Valência, lá está, lembro-me do Valência ainda do Romário, do Adrian Ilha, de Mendietas, Kili Pois, Gonzalez, pois. Cláudio Lopes, Sei lá, vi. Cañizares, Ayalas. Epá, aquela malta jogava um bocadinho à bola. Bom, por falar no Ayala, vamos falar da Série A. Ora bem, nós temos aqui um Nápoles que está. Epá, este sim, já podem emendá-las. Epá, está a 13 pontos do Intratável. segundo lugar. Não dá hipótese. Eu escrevi aqui nas minhas notas e partilhei contigo. Portanto, o Nápoles mata a Juventus 5-1 na jornada 18. Uh, e não perdoam nada. O Nápoles não está assim com grandes dúvidas do que é que está a querer fazer. O público também não larga a mão daquela equipa. Viu-se agora que o presidente, para sair do estádio, viu-se e desejou-se, mas pô, estava contente por isso mesmo. O estádio de Maradona planeia ali uma grande festa no final desta época. Nós temos aqui um Milan que está espantosamente, a meu ver, fraco.
Não estaremos à espera depois do brilharete do ano passado. Não será-lhe aí o facto de Rafael Leão, o MVP do ano passado, não estar a jogar, penso eu. Ibrahimovic também está a recuperar da lesão. Os Já resultados não começou a treinar. aparecem. Sim, eu estou aqui a ver que a Lazio ganhou 4-0 à 19ª jornada. E à 21ª, que foi mais recente, o Derby de Milão, 1-0 com o Inter. Um, Destacamos aqui o Milan agora, Bruno, antes de falarmos do Nápoles. Está mesmo tudo a correr mal este ano, não vale a pena. Sim, no Milan a coisa tem estado super complicada. Opa, a parte do Nápoles é fácil. Estão a jogar uma barbaridade e ou melhor, os adversários que seriam supostamente mais diretos estão super inconstantes. Então embalaram um Osimhen que está intratável lá na frente de ataque, como está uma máquina impressionante. O Kvaratskhelia, que foi um achado por 10 milhões, que agora se calhar já vale mais um zerinho ao lado, do lado direito, confira, não do lado esquerdo. Um, Pelo menos, e o De Laurentiis nisso também é um presidente que é facilzinho de convencer a vender, não é? Portanto, Extraordinariamente. quem quiser tirar dali com o rapazinho, ou seja, é melhor, aquela dupla provavelmente rende ali 200 milhões assim a brincar. Se juntarem aquele central coreano que eles foram buscar ao Fenerbahçe, que também valorizou de uma Uma forma farga. absurda, a coisa se calhar consegue comprar uma equipa nova vendendo aqueles três. Portanto, tranquilo. Acho que o Nápoles merece e vai ser bonito aquele estádio com o nome do Diego, passado tantos anos, voltar a fechar um título, acho que vai ser qualquer coisa. Depois, o Inter continua super inconstante, mas consegue assegurar o segundo lugar. Impressionante, mais vezes o Lukaku passou completamente ao lado este ano também, à semelhança do que aconteceu ano passado. O senhor dos 118 milhões nem se deu por ele, é absurdo. A Roma do José Mourinho, que lá está muito mal. Mas aquilo não jogam nada, é horrível, é isto, é aquilo. Estás a ver? Olha, tem terceiro. E Aquele com a birra como? dos Só perderam pontos uma vez este último mês. Uma E não vez é só. isso, é. Com uma birra de um Zaniolo que já foi para Galatasaray, que por acaso há bocado no mercado esqueci-me de falar desse, 30 milhões. porque fez birra, queria sair, mas recusou o Bournemouth. Ok, vais para a Turquia, que é um campeonato tremendamente competitivo e interessante. Sim, sim. Um, o, Agora esqueço o Smalling, que também também quer sair e tal. Mais um choramingas no balneário a chatear, e no meio disto tudo, lá vai conseguindo amelhar uns pontinhos. O Wijnaldum parece que está quase recuperado, que vai ser um grande reforço de inverno para esta equipa. O Exatamente. Dybala continua a dar aquele toquezinho de classe lá na frente, o Ebra marca de vez em quando. Pá, a equipa vai-se fazendo, Ele queixa-se do estão a fazer mesmo, um que excelente é, campeonato. tenho 11, não tenho mais. É, E isso era uma notícia que eu tinha lido no outro, esta semana, que era que a continuidade do José Mourinho dependia muito da, da da ida qualificação da Roma à para a Liga dos Champions. Campeões, porque é o que ele diz, para se fazer aquilo a que se propôs, que era ganhar título, precisa de dinheiro. O dinheiro só vem pela Champions e eles não conseguiram contratar praticamente ninguém, Que não fosse o custo portanto zero. vai ser preciso mexer ali qualquer coisa. A Lazio tem estado tremendamente inconstante também. Lá está a ganhar o derby à Roma, mas depois daí também tiveram uma série de resultados horrível e a coisa tem estado super tremida. A Atalanta lá vai fazendo também o campeonatozinho bem a seu jeito a jogar bom futebol, Está igual ao mas Milan, também não dá para mais. 38 O pontos. Milan, o Milan lá está. O Rafael Leão este ano está uma sombra, toda esta questão da renovação e afim, e de falar que quer o Chelsea, quer o City também estariam interessados nele. Se calhar mexeu ali um bocadinho também. Uhum. Um, Depois não há Zlatan, o Giroud também está um bocadinho apagado face àquilo que já Estamos foi, habituados, ou sim. seja, aquilo lá na frente, e a grande contratação de Ketelar, que era aquele que se esperava muito, não conseguiu ainda mostrar grande coisa. Isto tudo junto, e falha, e lá está, a lesão do Manhã na baliza, que também não ajuda nada, tentar a jogar o Tataru Sano, não é a mesma coisa. Tudo somado a esta época horrível do Milan. Nos últimos jogos, o Rafael Leão não tem jogado.
Ele alterou, por exemplo, na última jornada, pôs a equipa a jogar com 3 centrais e por isso o Rafael Leão saltou fora. E ele também disse, ele mandou o recado, começou a dizer, pá, se calhar nos próximos jogos continua assim, até porque isto ele tem que estar focado e tem que estar ligado o jogo inteiro, não é jogar 5 ou 10 minutos. Basicamente foi isto que o Pioli disse. Portanto, se calhar o Rafael Leão tem que pensar 2 vezes, ou sai mesmo dali, ou então tem que começar a dar ao chinelo. Depois destacava a Udinese, que tem vindo a fazer o campeonato também super tranquilo, com Oitavo. o Beto a brilhar. Perderam o Deulofeu também por lesão grave a partir até o final do ano, não joga mais, que é uma grande falha nesta equipa. O Monza também tem vindo a fazer, o Monza do Galliani e do Berlusconi e do nosso Dani Mota, vai em 10º lugar, curiosamente com os mesmos pontos das Juventus, ao que eu imagino que o seu Berlusconi e o seu Não, muito Galliani tempo. devem estar a Não, rir-se que não os perdidos. não durante muito tempo, Hum, Bruno, porque a sim, Juventus, é o que eu estava a dizer, é que a Juventus, perdendo aqueles 20 pontos, passa para o último. sim. Depois, o Sassuolo que tem vindo a recuperar um bocadinho agora, já mais, ainda está um bocadinho afundado na classificação, Mas está a mas tem recuperar vindo a mostrar bem. mais qualidade, está a mostrar mais qualidade. A Fiorentina também está um bocadinho assim. Pá, a grande seção, a Sampdoria, lá está mais um histórico que nós vemos aqui afundado Está a no caminho. fundo da tabela e, epá, Não ainda por augura nada cima, bom. lá está, porque tem o meu querido Quagliarella, que ainda lá se mantém a marcar gols, o Gaviadini, que também tem sido agora nos últimos tempos o melhor marcador, e o nosso Juricic. Mas pronto, é o que é, e infelizmente parece que a Sampdoria vai voltar à segunda À segunda liga, que a liga. coisa está à Série B. Numa Série B que ainda tem alguns monumentos eternos e ainda tem um Gigi Buffon aos 45 anos a ser um dos melhores guarda-redes da Série B e, por exemplo, na eliminatória da Taça, quando foram jogar com a Juve, ele fez uma exibição brutal e depois a malta olha para aquilo, este não tem 45 anos e vê os seus trapos. Não há nada. E é um daqueles que eu lembro-me de estrear com 17 anos no Parma. A minha aplicação E, enganou-me aqui um bocado, Bruno, porque estava a dizer que o e com Braga, isto quer dizer que eu estou velho. Bom, o Braga tinha marcado o segundo golo, mas não, foi aqui um erro, um bug da foi oposto. aplicação. Ok, ok. Bom, não conseguimos E fechar com isto aqui. tudo, a notícia do dia basicamente é que o Cristiano fez um póquer no Al Nassr. Pronto, nada mal. Bom, vamos fechar aqui o programa, também vai acabar. O Braga com o Benfica para a Taça de Portugal vai a prolongamento, já não vamos ver aqui o final. Bruno, meu caro amigo, pá, muito obrigado. Nós vemos no próximo mês, a nível de podcast, quero dizer. Vamos marcar já encontro para início de março, para a primeira terça-feira do mês, para falar de mais de futebol. Já a falar só sobre campeonatos, já lá só é silly season. E deixo-te aqui uma boa noite, descansa. Esse bocejo todo, finalmente já podes acalmar aí o nervo. Desejo-te uma boa noite e até para o próximo mês, amigo. Fica bem, um grande abraço. Um abraço, até à próxima.